Olá, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu trouxe a Tamires Moraes para falar um pouco para a gente sobre maternidade. Então, seja bem-vinda, se quiser se apresentar. Obrigada. Bom, eu sou a Tamires, sou psicóloga perinatal, mas que é isso, né? Que negócio é esse? Que nome diferente. É, a psicologia perinatal, ela trabalha tudo que está em torno do nascimento. Então, desde antes da concepção até depois, no pós-parto. E eu, particularmente, trabalho com o período da gestação e do pós-parto. Que bacana. E o que mais de demanda você recebe das mães? A maior demanda é o conflito, né, entre essa questão da maternidade idealizada, daquilo que pensa, que sonha, que planeja, e a maternidade real, né? Então, eu costumo dizer que há um choque entre esses dois olhares, essas duas percepções. Então, essa é uma demanda bem frequente. Entendi. É a maternidade real e a idealizada. Então, essa diferença. E acontece muito, a maioria das mães chega com uma ideia muito romantizada, e aí, quando vira mãe, vê que não é bem assim. Quais são os maiores romances, assim, idealizados? Exatamente. Então, Carol, normalmente eu falo a gente quando a gente pensa em sociedade, né? Fala de maternidade, se vem a primeira ideia de que é uma experiência repleta de sentimentos positivos, que são experiências exclusivamente boas. E quando a mulher se depara com a maternidade real, ela percebe que é muito diferente daquela que ela idealizou. Afinal, essa maternidade romantizada, que a gente costuma dizer, né, é uma maternidade onde as pessoas focam muito no lado bom, no lado positivo. E aí dá aquela falsa sensação de que a maternidade é puramente positiva e que não tem espaço para outros sentimentos. E aí, quando a mulher se vê diante da realidade, né, mediante frustrações, de experiências difíceis, estressantes, aí há esse choque e muitas vezes causa sofrimento, né? Quando a maternidade em si, ela já provoca mudanças em diversos aspectos da vida da mulher, né? E, particularmente, no pós-parto e no ritmo da vida que se instala com ele, isso é muito grande, né? Quando a mulher chega em casa com o seu bebê, e aí ela se depara com os pitacos, com os palpites, com a pressão social, com o bebê que não dorme, ela não dorme, dificuldade para amamentar, tudo isso não estava na idealização dela, né? Porque normalmente quando se idealiza algo perfeito, que vai estar tudo lindo, tudo maravilhoso. E é isso que é o que a gente vê nas mídias sociais, né? Quando a gente abre as redes, o que a gente vê são mães com bebês felizes, elas estão lá plenas, maravilhosas, e não sabe bem como é por trás disso tudo, né? Sim. Então, essa maternidade idealizada também está muito atrelada, Carol, com aquela questão de instinto materno, do mito do amor materno, né? Porque o que as pessoas dizem, né, é como se os cuidados maternos, as práticas, fossem algo muito natural, muito Instintivo, instintivo. né? Vai chegar e já vai saber o que fazer. Exatamente, como se nós, mulheres, nascemos sabendo ser mãe. Na verdade, a gente não nasce sabendo, a gente aprende a ser mãe e a gente se torna mãe se a gente quiser. Mas não é isso que a gente vê por aí, né? Até tem aquelas frases super comuns, né? De que uma mulher ela só vai ser completa quando ela for mãe, de que a maior realização da mulher é a maternidade, de que ser mãe é padecer no paraíso, né? Então tem todas essas questões que vão alimentando ainda mais essa ideia romantizada e idealizada da maternidade.
Sim, e que não é bem assim, né. Parece que chegando em casa, no primeiro choro, a mulher já vai saber o que fazer, já sabe o que que é, né, e não é, é um aprendizado. Exatamente. Uma das angústias assim bem frequentes é que as mães se sentem muito frustradas quando ela fala: "Eu não sei identificar quais são os choros do meu bebê, se ele está chorando por qual motivo, eu nunca sei se é fome, se ele está com sono, se é a questão da fralda que está suja e precisa trocar, se é cansaço". E tudo isso, na verdade, é com o tempo, né? Porque esse aprendizado, ele é constante e se dá nessa relação, porque a mãe e o bebê ambos são únicos, né? Então não dá para se autocomparar com outras mulheres, com outras maternidades. E aí vai se sabendo, né, como que qual é a sintonia, qual é essa questão do bebê, nesse encontro, nesse vínculo mesmo. Então, porque muita gente pensa que vai estar pronta para a maternidade, né? E que vai saber fazer tudo sem maiores dificuldades, não vai ter medo, não vai ter receio, não vai ter insegurança. E essas são questões que permeiam, que estão ali o tempo todo, principalmente nas mães recém-nascidas, né? Sim. E isso acontece na amamentação também? Até algumas Sim. têm dificuldade, até se sentem menos mães por não conseguir, né, porque também tem essa romantização, essa pressão. Isso, a amamentação também é vista como muito instintiva, né? Muito natural. E, na verdade, como tudo, ela é aprendida, né? E é uma construção e é um aprendizado que se dá ali entre a mãe e o seu bebê. Então, às vezes, sim, a mãe se sente muito frustrada porque ela se preparou tanto para que a pega fosse correta, para que desse tudo certo. E aí, quando o bebê nasce, quando começam as dificuldades com a amamentação, se vê que não estava nada preparado, que é uma construção, né? E você tocou num ponto bem importante, né, Carol? Essa questão das mães às vezes se sentirem menos mães por não conseguirem amamentar, né? Porque também é outra idealização que a sociedade populariza bastante, né? Essa ideia de que a amamentação é uma prova de amor e que a mulher ela precisa, ela tem que amamentar o seu bebê a todo custo. E na verdade as coisas não são assim, né? Porque pelo que a sociedade diz, às vezes a gente fica com a sensação de que a mãe não vai conseguir estabelecer um vínculo com o seu bebê para além da amamentação, que aquilo só ocorre ali. Na verdade, isso não é assim que funciona, as coisas não são assim, né? É por isso que a gente bate tanto na tecla do incentivo à amamentação, que é realmente incentivar e apoiar aquelas mães que realmente querem, podem amamentar, mas estão com alguma dificuldade, já que não é nada simples, é complexo, envolve muitos fatores. Exatamente. E normalmente as mães te procuram mais no antes, na gestação ou depois? Depende, Carol, não tenho assim essa prevalência ainda, sabe? Mas normalmente as mulheres que procuram, que estão ali na gestação, porque na verdade a gestação, mais ou menos no terceiro trimestre, é um período onde as mulheres, as angústias começam a ficar mais acentuadas, né? Então é um período que a gente chama de que é um período que pode haver mais alterações emocionais significativas, né? O que são isso? Não chegam a ser transtornos, mas são alterações, né? Por exemplo, sintomas depressivos, sintomas ansiosos. E justamente por conta desse último trimestre, pela questão do parto, que está se aproximando, aí tem o receio de que será que eu vou ser a mãe que o meu bebê precisa que eu seja? Então, além dessa maternidade ideal, vem aí outros desdobramentos quanto a mãe ideal, né? Porque elas normalmente idealizam como elas vão ser enquanto mães, não apenas a maternidade em todo o contexto. E aí é diferente, né? É diferente quando falando também a questão do bebê, né?
se tem a mãe ideal e a mãe real, mas também tem o bebê ideal e o bebê real, que também são diferentes. Que as mães fantasiam, esperam, idealizam um bebê perfeito. E quando eu digo perfeição, eu não estou nem me atendo a questões de ser saudável ou não, mas é a questão de um bebê sem falhas. O meu bebê ele vai dormir a noite toda, ele não vai chorar muito, ele vai ser bem bonzinho. Então, essas características comportamentais que normalmente quando as mães idealizam, e aí quando o bebê chega com as suas demandas, com as suas características, são as características dele, não aquela que a mãe idealizou. Então aí também tem esse choque entre esse bebê idealizado e o bebê real. Sim. Então, os dois momentos são essenciais para começar o acompanhamento, né? São sim. Sim. E as mulheres sentem muita diferença de um filho para o outro quando tem mais de um? Passam por esse processo novamente ou elas já levam de uma forma mais leve? Carol, vai depender muito, sabia? Porque tem algumas gestações que a primeira gestação foi super tranquila e aí a mulher conseguiu lidar e se adaptar muito bem. E aí, com o segundo, às vezes acontece coisas que na primeira não aconteceu. Então, é muito difícil às vezes a gente mensurar isso, porque depende muito, né? Cada caso é um caso, mas tem essas questões de mulheres que passaram pela primeira gestação de uma maneira tranquila e aí se deparam com algumas dificuldades na segunda gestação que não se depararam na primeira. E aí vem procurar ajuda. Sim, sim. E também pode causar frustração, né? No sentido de, nossa, na primeira foi tão tranquila, eu consegui, por que agora eu não consigo mais? Mas é entender que são bebês diferentes também, né? Isso, são bebês diferentes, processos diferentes, eles estão em momentos diferentes, né? Mas tem sim essa questão dessa autocobrança, né? E isso seja para a mulher que está na sua primeira gestação, ou para mulheres que têm mais filhos, né? Que têm gestações anteriores. Isso acontece bastante. Para a questão até do mito do amor materno, né, que é o que eu comecei a falar lá no comecinho, de que a sociedade também prega, né, essa questão de um amor materno incondicional, e que a mãe, o bebê quando nasce, a mãe vai olhar para ele e vai sentir aquele amor assim que é inexplicável, que é imensurável, que não cabe dentro dela. E aí quando tudo que ela está esperando não acontece, ela ama o seu bebê, ela ama, mas ela sente que ela não ama tanto quanto a sociedade diz que ela tem que amar. E aí ela não está conseguindo amar ele o suficiente, como é que está sendo isso? Então, esses processos do mito do amor materno, isso também vai influenciar tanto isso, né, na gestação, seja ela a primeira ou a segunda, a terceira, mãe de terceira, quarta viagem, isso acontece. Sim. É importante falar dessa romantização, né? Dessa idealização. Parece que vai ser um amor à primeira vista, né? E não é bem assim. Não, realmente, ele é construído, né? Ele se dá na relação. Então, não é algo imediato ou instantâneo, né? Como a gente ouve por aí. E essas questões dessa idealização da maternidade, dessa romantização, inclusive do amor materno, isso provoca muito sofrimento e muita ansiedade nas mães, né? Quando sentem que não estão correspondendo a essas expectativas e às vezes podem se sentir fora dos padrões de normalidade, né? No sentido de que só eu não consigo amar tanto quanto eu deveria amá-los. E quando eu abro as redes sociais, quando eu vejo as pessoas, tá todo mundo só falando das flores, dos momentos bons e do quanto é esse amor incondicional, que eu não. Parece que isso não está acontecendo comigo. Então, isso provoca muito sofrimento. Sim, imagino. E aí entra o papel do psicólogo, né? Que é de desconstruir, construir novamente tudo isso, fazer essa conscientização, acompanhamento.
Exatamente, Carol. E até essa questão, né, de trabalhar mesmo, e quanto mais a gente falar sobre isso é muito importante, né? Para desconstruir, desmistificar tudo isso que vem como mitos e que envolvem a maternidade, né? E o que acontece também são a questão, como eu já mencionei antes, das comparações, né? E aí tem uma autocobrança e uma autocomparação muito grande, e que isso vai se desdobrando assim em cargas emocionais intensas, né? Porque socialmente o que se espera, né? Se espera que a mãe se dedique completamente ao seu bebê, que ela saiba cuidar dele, que ela já tenha essa aptidão aí instintiva, que ela dispense ajuda e que ela o ame incondicionalmente. Então, já é um momento de uma turbulência emocional gigantesca, de transformações intensas. E aí, quando se ouve essas questões que estão ali bem impregnadas mesmo na nossa sociedade, e aí a mulher pensa, ela está sobrecarregada, mas ela não vai pedir ajuda, porque senão uma boa mãe, bem entre aspas, precisa dar conta de tudo sozinha. Então, pedir ajuda é um sinônimo de fraqueza, ou de que não está dando conta das coisas, ou ainda de que é uma má mãe. Então, o que as pessoas vão pensar se ela pedir ajuda, né, para a sua rede, daquelas pessoas que estão ali próximas a ela? Então, por isso é muito importante nós, enquanto profissionais, desmistificarmos toda essa questão e trabalhar muito essa questão da idealização. Idealização tanto da maternidade quanto do bebê, e essa questão do bebê real e da maternidade real também, né? Para que a gente promova saúde emocional, saúde mental materna, e não produza sofrimento, né? Então a gente precisa tomar um cuidado muito grande com isso. Exatamente, exatamente. E hoje você faz esses conteúdos para as redes sociais e faz a psicoterapia para esse acompanhamento. Isso. Meu Instagram, ele começou agora a se movimentar, comecei a me posicionar de uma maneira mais ativa. E aí os meus trabalhos na clínica, no meu consultório digital, continuam, e não é apenas psicoterapia, né? Eu faço também orientações, grupos, que nós chamamos aí de pré-natal psicológico. Então eu tenho esse projeto em andamento para realmente prevenir essas alterações emocionais que eu disse ali no início, né? Então, a minha prática hoje, ela não é restrita, ou ela não envolve apenas a psicoterapia. Tem uma série de outros serviços aí. Até porque a psicoterapia, para esse período, ela precisa ser breve. Porque não dá para a gente trabalhar questões a longo prazo, porque o bebê está ali, o bebê está para nascer, ou ele já nasceu. E aí essa relação, ela precisa acontecer da melhor forma possível. Sim, sim. Que bom. Quer falar mais sobre os seus serviços? Pode ficar à vontade. Não, Carol, eu acho que já falei as questões bem pertinentes. O que eu queria só pontuar era para que as mães que estão nos ouvindo aí, né, para que elas não esperem perfeição, porque a perfeição ela não existe e ela causa sofrimento. Sim. Então, não esperar perfeição ajuda a lidar melhor com as frustrações da maternidade real. E tá tudo bem, porque a gente idealiza muitas coisas, não só a maternidade. Então, não é errado idealizar como vai ser a sua maternidade, mas é mais uma questão de buscar recursos ali para conseguir lidar com a maternidade real, que é diferente da maternidade idealizada, né? E como vai ser isso, e como esse processo vai se dar. Sim, exatamente. Então, tá bom. Vou deixar o seu Instagram, seus contatos aqui na descrição do vídeo, para o pessoal te acompanhar. E acho que é isso, né? Muito obrigada. Eu que agradeço, foi um prazer imenso estar aqui hoje com você. Obrigada, prazer. E para o pessoal, a gente se vê no próximo vídeo
Um beijo e até mais. Tchau, tchau. Tchau.